jurídico e, obrigatoriamente, não é um ato administrativo. Perfeito. Eu acho que esses são os pontos relevantes, né, do tema, e vamos para a próxima pergunta. Professor, a administração pode realizar atos em desacordo com a lei? Olha só, outra pergunta interessantíssima. Nós deixamos até um espacinho no primeiro bloco para responder isso. Eu disse que a obrigatoriedade imposta pela lei para a administração era cumprir exatamente aquilo que a lei determina. Então, por questões óbvias, se a administração tem poderes extraordinários, supremacia, e tem deveres em virtude da indisponibilidade, e o dever da administração é realizar atos estritamente em conformidade com as normas jurídicas, então é óbvio que a administração não pode realizar atos ilegais. Mas, professor, como é que eu consigo analisar, como é que eu vou analisar o ato administrativo na minha prova de direito administrativo para saber se ele é legal ou se ele é ilegal? Você vai analisar o ato administrativo através dos seus elementos. O ato administrativo possui 5 elementos. Ele possui elemento forma, finalidade, competência, objeto e motivo. Se o ato administrativo, decreto, por exemplo, foi realizado através de um ato escrito, devidamente publicado no Diário Oficial, levado a conhecimento de todos, ele cumpriu com o requisito forma. Se o ato administrativo atingiu a finalidade prevista em lei, ele cumpriu a sua finalidade. Se o ato administrativo foi realizado pelo agente escolhido em lei, significa que ele cumpriu com o elemento competência. Se o ato administrativo foi realizado corretamente, com um objeto legal, lícito, então ele cumpriu com este 4º elemento. E, por fim, se o ato administrativo foi gerado através de um fato previsto em lei que obrigue o Estado a executar determinada obrigação, então ele cumpriu com os 5 elementos. Ótimo, professor. Se o ato administrativo cumpriu com os 5 elementos de sua legalidade, o que isto quer dizer? Quer dizer que ele é válido. Se o ato não cumpriu com um dos 5 elementos, o que quer dizer, professor? Quer dizer que ele é inválido, ilegal. E se ele é inválido e ilegal, deve a administração agir, porque ela não pode realizar atos ilegais. Ou ela anula esse ato, ou ela conserta esse ato. Vamos ver se a gente tem oportunidade de abordar um pouquinho mais sobre esse tema. Vamos, então, para a próxima pergunta. Professor, a presunção de legitimidade do ato administrativo é absoluta? Essa é uma pergunta que, pelo menos, já vi em 3 oportunidades na prova da OAB. Veja, então, a importância dessa pergunta. A presunção de legitimidade é absoluta? O que significa? A presunção de legitimidade, ela pode ser alterada? Vamos imaginar a situação que coloquei aqui para os senhores. A administração veio, realizou um ato. O ato está em desconformidade com a lei. Aqueles 5 elementos, feriu um deles. E aí, o cidadão está diante da ilegalidade do Estado. Eu pergunto, ele precisa cumprir o ato? Resposta sim. Por que sim, professor? O ato não é ilegal? É ilegal, mas ele goza da presunção de legitimidade. Ótimo. Só que eu, cidadão, professor, eu não quero ficar me submetendo às ilegalidades do Estado. O que eu faço para acabar com este ato ilegal que está sendo me obrigado, tendo em vista a presunção de legitimidade? Você se socorre ao Poder Judiciário. Entra ou impetra o mandado de segurança. Demonstra a ilegalidade para o juiz de direito e o juiz de direito vai
acabar com o ato administrativo, vai anular este ato ilegal. Ou, se você preferir, você pode interpor um recurso administrativo perante a própria administração pública e explicar para a administração: olha, você cometeu esta ilegalidade. Está vendo? A lei exige isso e você fez algo completamente diferente da lei. Portanto, volte atrás e conserte o seu erro. Ou seja, anule este ato ilegal. Então, o atributo da presunção de legitimidade é um atributo relativo, não absoluto. Por que relativo, professor? Porque permite prova em contrário. Perfeito. Vamos então para a próxima pergunta. Professor, o que é convalidação? Professor, o que é convalidação? Convalidação é justamente a exceção da regra. Se nós temos uma regra para o ato ilegal, em regra, deve ser anulado, apagado. A convalidação, na verdade, é a exceção do apagado. É quando a administração pode consertar o seu próprio ato. Vamos imaginar um caso concreto. Nós temos uma licitação pública. Na licitação pública, vários participantes, vários concorrentes, e a licitação tem por objeto a construção de uma ponte. No final da licitação, consagra-se como vencedor a construtora XPTO. XPTO, ou seja, qualquer construtora, não existe, certo? XPTO. Ela se consagra vencedora da licitação, tudo certinho, tudo dentro da legalidade perfeita. E assina com o Estado o contrato administrativo para execução da obra pública. Nós sabemos que a lei de licitações exige que, para a eficácia do contrato, ele deve ser publicado no Diário Oficial. Vamos imaginar que a administração esqueceu deste detalhe e não publicou o contrato no Diário Oficial. A administração não publicou o contrato no Diário Oficial e isto é um requisito de validade do ato administrativo, é uma exigência da lei. O ato administrativo contrato não cumpriu com a sua forma adequadamente. Vamos então analisar se este ato é legal ou ilegal. Ele não cumpriu com o primeiro requisito, que é forma. Então ele é ilegal. Então deve a administração, via de regra, anular o ato, apagar o ato. Mas será que neste caso, já que foi tudo legal, já que o conteúdo do ato é bonito, é válido, está dentro da lei, só esqueceu da forma do ato administrativo, de um requisito meramente formal, será que dá para consertar este ato? Resposta, sim. Como? Convalida. Realiza um ato posterior e conserta o ato anterior. Convalidação. Basta publicar o contrato que convalida, conserta o ato anterior. Isto é convalidação. Eu acho que este é um ponto bem interessante, porque geralmente a prova da ordem gosta de jogar convalidação e anulação. Então, bem interessante, põe em destaque este ponto. Vamos para a próxima pergunta. Professor, o que é discricionariedade? O que é discricionariedade? Esta é outra pergunta importantíssima e fundamental. Por que fundamental? Porque aqui nós não podemos confundir os elementos do ato administrativo que se prestam para a análise da validade do ato com a classificação do ato. O ato administrativo, ele pode ser classificado em vários temas, em vários títulos. Eu acho que fica melhor colocar dessa forma. Em vários títulos. Por exemplo, nós temos a classificação quanto à formação do ato. O ato ele pode ser um ato simples, ele pode ser um ato complexo, um ato composto, dependendo do número de pessoas e do número de manifestações que existem para a formalização deste ato. Então, a discricionariedade, ela vai estar dentro de uma das classificações do ato. Qual seria? Seria a classificação pela margem de liberdade. O ato administrativo, ele pode ser classificado pela margem de liberdade em vínculo
e discricionário. Qual é o ato vinculado?